Olá, seja muito bem-vindo ao Conexão Inovativa, produzida pelo Instituto Regeneração Global em parceria com a BML Broadcast Media Lab. Este é o momento de conhecer os responsáveis por soluções já disponíveis em nossa sociedade. Hoje vamos falar sobre a Arca 21, solução em sistema, sociedade, uma solução para empreendedores que desejam atuar de forma cooperativa. Ao acessar o nosso portal regeneraçãoglobal.com, basta descer as últimas soluções cadastradas, encontrará a solução correspondente e também no menu ali de encontrar soluções. Por sinal, o sistema tradicional de emprego, com estímulo à competição e a liderança imposta, está passando por uma profunda transformação. E hoje cresce o empreendedorismo com o pensamento de que fazer juntos pode trazer mais resultados do que fazer sozinho. O grande acesso à informação e as possibilidades que a internet oferece estão inaugurando uma série de novas formas de gerar renda de forma cooperativa. Para se ter uma ideia, de acordo com a OCB, Organização das Cooperativas do Brasil, de 2011 a 2015, o número de cooperados no país cresceu de 5 milhões a mais de 15 milhões. E na liderança desse processo estão as pessoas que estabelecem as bases para que esses negócios sociais e cooperativos possam nascer. E para conhecer uma delas, vamos dar as boas-vindas a Roberto Simão, idealizador da Arca 21, solução para empreendedorismo cooperativo. Até lá! Então, para falarmos sobre essa solução em sistema, uma forma cooperativa de empreendedores atuarem, vamos dar as boas-vindas a Roberto Simão, idealizador da Arca 21. Tudo bom, Roberto? Tudo ótimo, Fabiano. Tudo bom, feliz de estar com você aqui. Nós que agradecemos. Então, Roberto, nós vimos essa transformação, né? Estamos vendo os empresários que estão nos ouvindo, muitos têm dificuldade com a equipe, né? Que já não tem mais essa motivação, as pessoas buscando abrir novos negócios. Afinal, o que está mudando nessa questão de geração de renda das pessoas atualmente? Vivemos uma época fantástica, né, Fabiano? Porque a gente muitas vezes acaba focando em alguns aspectos dessas mudanças que estão acontecendo e esquecemos de olhar os principais. O que a gente nota é o quê? Que, na verdade, o que sempre acontece é a mudança. Né? Essa é a única constante que tem. Sempre as coisas estão mudando. Claro que dentro do nosso período de vida, aí, né, de 50, 60, 70 anos, muitas vezes a gente não consegue perceber. Então, conseguir entender o contexto é fundamental. O que nós tivemos aí há uns 100, 150 anos atrás? Nós tivemos o fim de uma era, né, de monarquia e impérios e o início da democracia, que é a Idade Moderna, entre 150 e 200 anos. Foi aí que apareceu a empresa. Então a empresa ela foi fundamental para a gente criar o mundo moderno. Uma vez que as pessoas passaram a ter liberdade, porque por incrível que pareça elas não tinham liberdade, né? Elas não decidiam por si próprias, a partir desse momento tinha que ser dado uma forma delas sobreviverem e se desenvolverem como uma sociedade. E a empresa foi uma ótima criação, foi uma criação magnífica. Né? Então a partir desse momento você podia abrir uma empresa ou você podia trabalhar para alguém que abriu uma empresa. E foi fundamental. Mas hoje, né, com a internet, com todas essas mudanças que estão acontecendo, ela já começa a não responder mais da melhor forma possível para a sociedade. Então agora a gente começa a desenhar uma nova forma de organização, né, que não vai ser a empresa dentro de um espaço de tempo que é difícil de prever. Então você já começa a perceber algumas iniciativas que estão tentando buscar isso, seja conscientemente, que ainda é a menor parte, seja inconscientemente, como ainda é a maior parte. Sim. E a ideia da Arca vem nesse sentido, de tentar criar uma alternativa ao modelo que aí está. Bacana. Hoje esse fluxo gigantesco de informação, né, que nós temos na internet, ele está inaugurando uma fase de que às vezes as pessoas mais jovens estão começando a ter mais conhecimento ou conhecimento técnico do que os mais velhos, né? E isso acaba mexendo com a hierarquia, né? Como fica a hierarquia nesses novos modelos de negócio? Nossa, você tocou num ponto assim fundamental, né? Porque é a primeira vez na história da humanidade que acontece de uma criança ter mais conhecimento do que uma pessoa que vem depois dele. Porque normalmente, enquanto o conhecimento ele ainda era muito prático, né, muito pragmático, nunca que uma criança ia ter mais conhecimento do que uma pessoa idosa, porque ela ainda não tinha tido aquela experiência. O que acontece hoje? Hoje o conhecimento da humanidade ele é muito mais importante do que o conhecimento de uma pessoa, muito mais. E isso não acontecia antes. Antes, o conhecimento de uma pessoa era mais importante do que o conhecimento da humanidade.
né? Eu até ouso dizer aí que finalmente nos tornamos uma humanidade, né? Nós não éramos várias tribos funcionando com seus líderes, e o conhecimento individual das pessoas era muito importante. Hoje, o conhecimento de uma pessoa é muito pequeno perto do conhecimento da humanidade. Sim. E aí, é aí que acontece isso, né? Hoje você tem uma criança que ela ensina o avô. Então isso nunca aconteceu. Isso são várias outras coisas que estão acontecendo que nunca aconteceram. Sim. É a primeira vez que a gente tem 5 gerações convivendo no mesmo tempo. É a primeira vez. Então isso tudo que são elementos que vão reconfigurar a nova era. São alguns dos elementos. Sim. E as pessoas estão buscando no empreendedorismo uma maneira de gerar renda, porque muitas vezes não vem significado, não vem propósito, né, em ficar trabalhando numa empresa, vendendo tempo, né, digamos assim, né, e morrendo um pouco a cada dia, né, porque trabalha sem prazer. E nessa questão, o empreendedorismo em si, como ele vem nessa solução da pessoa ser o líder de si, né, nesse processo de transformação de mercados, assim, de negócio? É um processo de amadurecimento da própria consciência, né? A gente vem nesse avançar, nesse desenvolvimento enquanto uma espécie, e desenvolvendo e amadurecendo a consciência. Nesse processo de desenvolver, a gente tem vários elementos atuando, né? Então, o que muitas vezes acontece? A gente no começo parece que precisou de alguns elementos centrais, né? Como os grandes líderes que apareceram, né? Eles apareceram para orientar a caminhada da sociedade. Hoje, com o tanto de conhecimento que a gente tem e especialmente a força, o poder que nós temos enquanto indivíduo de influenciar o dia a dia, ele é muito grande. Comparado a 1000 anos atrás, ou mesmo a 200 anos atrás, se você for pegar o quanto que um ser humano consome de energia hoje e quanto ele consumia lá na época da caverna, aí, sei lá, uns 20 mil anos atrás, a diferença é gritante. São mais ou menos 100 vezes e vem crescendo. E eu estou falando de média. Sim. Porque se a gente pegar um europeu ou um americano, a diferença é de 500 vezes, 1000 vezes mais. Então, o poder que nós temos hoje de alteração do ambiente é enorme. Então, a gente tem que desenvolver a consciência. Ou nós vamos desenvolver a consciência, ou a gente vai começar a ter problemas complicados. Né? Porque quando você tinha pouca capacidade de alterar o ambiente, você não precisava de tanta consciência. Sim. Mas agora você tem poder. Sim. Né? Hoje a gente tem 7 pessoas no planeta que apertam o botão e destrói o planeta. Sim. 7. Nunca aconteceu isso. Sim, é uma concentração, até num estudo saiu que 7 pessoas têm mais dinheiro, digamos, do que 50% da população global mais pobre, né? Então realmente é uma concentração. E nesse processo de libertação, digamos, das pessoas, né, para geração de renda, pelas aptidões, está a internet, né? A internet possibilitando acesso a novos mercados, direcionamento de comunicação, né? Como que a internet, a rede, você vê entrando nesse protagonismo individual das pessoas, assim, de saber que com a internet ela pode acessar esses mercados que antes era muito difícil de acessar, né? Como que você vê isso? A internet é a base dessa transformação, né? A base, porque ela praticamente está desenhando uma nova forma de linguagem, uma nova linguagem. A humanidade está começando a se comunicar de outra forma. E se você muda a forma de qualquer espécie se comunicar, você muda completamente aquela espécie. Não é uma coisa nem só específica nossa. E por que a internet está criando uma nova forma de se comunicar? Porque agora a gente pode falar com todo mundo online. É a primeira coisa. A segunda coisa é a forma como ela se comunica. Hoje, eu posso comprar uma coisa de um chinês que eu nunca vi na minha vida e nem nunca vou ver, e em 7, 10, 15 dias ele está aqui em casa. Ou de um nordestino, ou de um cara do sul, ou do cara do norte, ou de um sul-americano, tanto faz. A gente hoje tem a capacidade de fazer trocas com pessoas que a gente nunca conheceu e talvez nunca vá conhecer. Por quê? Porque a gente criou um sistema que nos dá confiança para fazer isso. Então, quando a gente entra lá, por exemplo, no Mercado Livre, vamos cair aqui no dia a dia. Eu entro lá no Mercado Livre e olho lá que o cara já fez 500 vendas e 495 funcionou bem, eu tenho confiança de me relacionar com ele. Por quê? Porque aquelas 500 pessoas deram opinião, né? Elas deixaram um rastro. Alguns dizem até que a gente está saindo de uma característica mais de mamífero para ir começando a entrar numa mais de inseto, né? De se comunicar de formas de rastros. Então a internet ela está redesenhando a forma de se comunicar. E com isso está alterando tudo, né? Não tem como a gente dizer o que vai acontecer. Sim. O fato é que vai mudar. Muito bacana. Muito legal. Bom, com certeza são muitas informações e a gente agora chega ao final desse bloco 1,
onde a gente abordou sobre o contexto, né, que está inserida a Arca 21, essa questão da transformação do empreendedorismo, a geração de renda. E agora, então, você fica com o nosso intervalo, com a propaganda da Arca 21 e também um vídeo institucional da regeneração global. E no próximo bloco vamos abordar especificamente essa solução chamada Arca 21. Então, até o próximo bloco. O desequilíbrio da sociedade em que vivemos é evidente. Existe muito debate e notícias focadas nos inúmeros problemas que criamos. Mas por que não dedicamos toda essa energia para as soluções que podem nos levar a uma nova forma de viver? Conheça o Instituto Regeneração Global. Queremos criar de forma colaborativa a primeira biblioteca global de soluções para organizar todas as iniciativas que já existem para a melhoria das nossas vidas. Todas as soluções são divididas nas 8 áreas essenciais da humanidade e com rápido acesso aos inventores e responsáveis. O mundo precisa de regeneradores. Apoie as soluções e faça parte deste movimento. Acesse o portal e saiba mais. A ideia da Arca 21 é de tentar trazer, né, nesses novos tempos que descortinam, né, que estão vindo agora no século 21, trazer uma alternativa harmoniosa, saudável, de relação entre as pessoas, né? A gente separa muito, né? A gente separa governo de empresa, de funcionário, de cidadão, e na verdade é tudo junto. Então a ideia da Arca 21 é trazer uma proposta diferente, muito saudável, muito gostosa, tirar aquele lado pesado do trabalho, né, do labor. A nossa ideia, uma das ideias porque tem que ser criado dentro de um coletivo, né, é de trazer um centro de cultura, gastronomia e lazer aqui, que são demandas que vão ser muito necessárias para as pessoas ao longo dos próximos anos. A gente tem que ter cultura e lazer de verdade, né? E a gastronomia, porque a nossa alimentação ela, né, tá muito desequilibrada, a gente tem que recuperar essa importância da gastronomia. E um condomínio de empreendedores do bem, né? A gente trazer essa ideia de... Então voltamos com o bloco 2 do Conexão Inovativa. Estamos com Roberto Simão, idealizador da Arca 21, solução em sistema, uma forma cooperativa dos empreendedores atuarem. Roberto, então, agora focando especificamente na Arca 21, o que é a Arca 21? A Arca 21 é uma ideia, né? Um conceito que busca ajudar a construir essa nova era, essa nova época que se descortina. Sim. Né? O nome ele é muito sugestivo, surgiu como, a exemplo das suas ideias, surgiu em uma série de reflexões com pessoas internas e meditações, surgiu da percepção de que a gente vive uma overdose de informação, né, a nível planetário, tanto que a psicologia já começa a perceber algumas patologias em função dessa overdose, esse volume tão grande de informação. Como esse volume no planeta inteiro, ele é muito grande, aí surgiu a ideia do dilúvio, né, que na verdade é um dilúvio de informação que a humanidade vem sofrendo. E para um dilúvio você precisa de uma arca, e aí o 21 que é o século 21. Então o nome surgiu dessa... Mas na verdade são procuras, é mais uma das pessoas, assim, como na regeneração, que procura desenhar novas possibilidades para que a humanidade consiga desenvolver os próximos anos aí com qualidade. Bacana. Mas ela está ligado fortemente à questão do empreendedorismo, né? O que vai acontecer? A automação ela vai vir muito forte agora nos próximos anos, né? Segundo as estimativas do governo norte-americano, até 2040 você já não tem praticamente nenhum emprego nos Estados Unidos, na indústria. E aqui no Brasil, também dados do governo, até 2040 a gente tem mais ou menos metade dos empregos que a gente tem hoje. Então, produzir produtos não vai ser um problema, as máquinas vão produzir. A pergunta é, a partir daí, o que vai ser o trabalho para a gente enquanto ser humano? Então, já que produzir produtos não vai ser um problema em tão pouco espaço de tempo, em 20 anos. Sim. Então a preocupação é o quê? De trazer uma alternativa para as pessoas, né? E de trabalhar em rede. Sim. Como funciona na prática? Vocês estão em São José dos Campos, né, interior de São Paulo, vocês têm um espaço. Como que funciona na prática esse espaço, essa relação? Na prática nós estamos começando com o nosso negócio da família, que já se desenvolve há cerca de 100 anos, né? Que é comércio de materiais de construção, mas especificamente hidráulica
e impermeabilização. A gente começa nessa área porque é essa área que a gente domina, mas que fique bem claro que, na verdade, a gente quer desenvolver modelos diferentes de negócios, né, de modelos de negócio diferentes. A gente começa por aí, por ser uma questão histórica que nos levou até isso. E as pessoas, elas se consorciam em empreendedorismo? Então, essa é a ideia. Tá. Essa é a ideia. A ideia é assim, o modelo clássico do século XX era o quê? Era um empresário pegar, juntar dinheiro, investidores e criar um negócio e contratar pessoas. Esse é o modelo do século XX. Né? O que a gente está tentando fazer no século XXI é diferente. O que a gente percebeu, né, 15 anos eu trabalhando ali, já trabalhei 15 anos como empregado e agora 15 anos como empreendedor, eu fiquei durante muito tempo refletindo por que as pessoas não conseguiam desenvolver um trabalho com amor, né, com aquele mesmo amor que a gente procurava colocar. E demorou 15 anos para mim entender o óbvio, né? É óbvio que ele não faz aquilo como se fosse dele, porque aquilo realmente não é dele. É bem simples. Sim. Eu costumo até brincar, né? Nunca por mais bem que uma pessoa cuide de uma criança, ela nunca vai amar uma criança como ela ama dela própria. Então a ideia surgiu daí, de criar uma rede de empresas, de micro e pequenas empresas funcionando em rede, num trabalho coordenado, dentro de uma estrutura, para que eles consigam formar um time e ter força. Então, a ideia, resumidamente, é essa. Isso, na prática, significa que, de repente, uma pessoa que entenda de marketing, ela vai atuar marketing, mas ela também vai oferecer o serviço dela em prol daquele grupo de empreendedores, e aí a pessoa que, de repente, domina de finanças vai ajudar também essa pessoa de marketing, outros. Então, cada um ajuda com as suas competências. É aquela questão que a gente falou no começo, né? Que fazer juntos traz mais resultados que fazer sozinho, né? Isso, dentro de um propósito, porque a gente já tem hoje serviços terceirizados, né? Hoje a Luquete pode contratar, ou qualquer outra empresa pode contratar uma empresa de contabilidade, como as empresas contratam. Você pode contratar um advogado, você pode contratar uma agência de marketing, você já pode contratar serviços terceirizados. Então, qual é a diferença para uma proposta como essa? O que isso tem de diferente para o século XXI? Vai existir uma rede, está surgindo uma rede, que é formada aí pelos anseios de cada pessoa, e essa rede terá um propósito. Propósito de quê? De trazer modelos diferentes para o século XXI. Então você tem muito mais força na sua essência. Perfeito. Porque se eu contrato uma agência de marketing, é uma coisa. Agora, se a agência de marketing está vindo porque ela também tem o mesmo propósito do que aquela empresa, é uma questão de que ela está fazendo marketing porque ela gosta e a outra empresa está fazendo comércio porque ela gosta. Mas qual é o propósito? Sim. Tem que existir um propósito por detrás, senão fica vazio, né? Sim. Fica com fundações fracas. Sim. Então, o diferencial está em quê? Em montar uma rede estruturada, porque se não for estruturada a gente não consegue ter um crescimento forte, e que todo mundo tem o mesmo propósito, e que é exatamente esse. Como a gente pode criar um século XXI mais saudável do que foi o século XX? Porque eu costumo dizer, né? Nós pegamos o cartão de crédito no século XX e saímos gastando tudo, né? Consumimos recurso natural, consumimos um monte de coisa, mas e não agora está vindo a cobrança. E não é a gente que vai pagar essa fatura inteira. Sim. Quem vai pagar nossos filhos e nossos netos. Sim. Então a gente tem que amenizar um pouco isso daí. Muito bacana. E para as pessoas que estão nos ouvindo, como que elas podem entrar em contato com vocês, fazer parte, contribuir com isso? Eu deixei o celular pessoal, né? Porque são várias iniciativas pessoais. Perfeito. Eu deixei o celular. Já deve estar vendo na tela aí também. Peço que se comunique por e-mail ou por WhatsApp, né? É difícil a gente hoje atender telefone. A gente consegue retornar o telefone, mas atender é um pouco mais difícil. A gente deixou uma fanpage também do Ecopat. O Ecopat é uma primeira iniciativa que brotou da Arca 21, dessa ideia, porque a Arca é uma ideia, né? A hora que brotar uma rede, essa rede vai ter um nome. Sim. Então surgiu uma primeira iniciativa lá num local que chama Ecopátio. E Perfeito. a gente está prestes a lançar o site também. Eu deixei o endereço do site, ele foi cadastrado lá, que é Arca 21, mas o site ainda não está no ar, mas em breve estará. Legal, mas as pessoas podem entrar em contato por telefone, por e-mail, para saber mais. Claro, telefone, Roberto, e-mail, WhatsApp. A gente, infelizmente, estamos chegando ao fim desse bate-papo. E antes da gente encerrar, eu queria saber se tem alguma coisa a dizer, algo a falar sobre hoje, sobre esse momento, para as pessoas que estão nos ouvindo. Eu queria muito agradecer, né, Fabiano, a iniciativa aí do Regeneração Global. Eu já confessei para você que são irmãos, vão se convergir, já estão se convergindo, tanto que estamos aqui. Dá primeiro parabéns a essa iniciativa incrível.
e nos colocar à disposição ali para quem tiver interesse, os empresários ou quem hoje é funcionário e não quer mais ser funcionário e quiser nos procurar. A gente começa no ramo de comércio, mas a gente vai precisar de muita gente em várias áreas diferentes. Muito bacana. Bom, espero que vocês tenham gostado. Foi um papo muito bacana. Eu agradeço muito, Roberto, pela sua atenção. Nós que agradecemos. E nós ficamos por aqui. Mais um Conexão Inovativa. Acompanhe nossos canais de mídias sociais, sempre Regeneração Global. E também acesse o nosso portal regeneraçãoglobal.com para conhecer as soluções já disponíveis para a humanidade. Então, até o próximo Conexão Inovativa. Um abraço.